Liga dos Campeões terminou a primeira mão dos oitavos de final, jogos na terça e na quarta-feira. O Benfica, o único português em prova, perdeu com o Barcelona num jogo no Estádio da Luz em que jogou grande parte desse encontro contra 10, expulsão ainda na primeira parte, mas o Benfica não conseguiu aproveitar e sai derrotado no Estádio da Luz, frente ao Barcelona. É também destaque nesta edição de E o Campeão é, hoje com Gabriel Alves, Augusto Inácio, Bruno Roseiro, também Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro. Bruno, vamos começar precisamente pelo Benfica. O que é que correu mal, para além da quantidade de oportunidades falhadas na cara do golo? Foi isso que correu mal, basicamente foi isso, ou seja, se nós olharmos para o jogo... Foi isso e António Silva, talvez. Sim, podemos partir a primeira parte em três filmes distintos, digamos assim. O Benfica com uma entrada muito melhor, não é normal aos 20 segundos no jogo de Liga dos Campeões com o Barcelona ter logo uma oportunidade flagrante. Depois, eu diria que a estratégia de Bruno Lage acabou por não ser tão bem interpretada, ou seja, o Benfica ia afundando muito e o Barcelona conseguiu ir controlando o jogo em posse. E depois há um terceiro momento que é a partir da expulsão do Pau Cubarsí. E aquilo que o Benfica não conseguiu fazer nesse período foi perceber que tinha muitos metros de profundidade para ganhar, como aconteceu no lance em que o Cubarsí é expulso por falta do Pavlidis. Na segunda parte, eu diria que o Benfica fez o mais difícil, que foi travar as transições do Barcelona, que aconteceram na primeira parte e que só não deram golo porque o último passe acabou sempre por falhar. E há aquele lance espetacular de Turbine também, com 3 defesas. Naquele período em que o Barcelona de facto foi melhor, também por culpa do Benfica, que afundou um bocadinho mais do que era suposto. E portanto o Benfica conseguiu fazer o mais difícil, que foi travar essas transições, e o Barcelona não tem nenhum desses lances, mas depois falhou no mais fácil, entre aspas, que foi concretizar uma das várias oportunidades que foi tendo. Szczęsny de facto fez um grande jogo. Sim. Auschwitz, jogando como o médio mais recuado, apareceu inúmeras vezes junto à área para finalizar, ou seja, até por aí o Benfica teve um caudal ofensivo grande, mas acabou por perder o jogo por um erro de António Silva, que acaba por ser crucificado num dos pontos mais cruéis que o futebol tem, que é todos os avançados do Benfica falharam passes que não deviam falhar e que poderiam dar lances de finalização, e se calhar nós não nos recordamos disso. Mas os centrais, como sempre, quando falham um passe, e sobretudo naquela zona mais crítica, e quando esse passe depois acaba por originar o golo que decide o jogo, acabam por ser crucificados. O grande problema de António Silva não foi só esse passe, foi o facto de continuar a repetir erros que já tínhamos visto, por exemplo, contra o Casa Pia, que tinha sido a última derrota do Benfica, e mais uma vez é ele que está associado a esse lance do golo. Gabriel Alves, a tua opinião sobre esta exibição do Benfica? Tem de facto muitos remates, 8 remates à baliza, tem 26 tentativas junto à área do Barcelona contra 10 do adversário. A posse de bola acabou por ser partilhada, sendo que o Benfica só equilibrou efetivamente na segunda parte. Com tudo isto, para a segunda mão, a jogar na Catalunha, o Benfica vai em desvantagem. Boa tarde, sim, vai em desvantagem e vai jogar com o Barcelona, não é? Que entra no jogo sentindo-se bem sentado. Mas a questão do rematares muito e não ganhares, tiveste outro jogo. O Liverpool só fez um remate e ganhou o jogo em Paris. O guarda-redes polaco em Lisboa e o guarda-redes brasileiro em Paris. Portanto, tens aí, enfim, coisas muito semelhantes a acontecerem nesta Champions. Quanto ao mais, eu acho que Flick esteve bem, porque soube substituir, soube atuar a partir do banco, esta aqui é a grande verdade. Tirou as estrelas, pelo menos as mais luminosas, que é o caso do Dani Olmo, quando o central é expulso e mete um central para equilibrar a equipa. Não é o facto de ter feito a substituição e colocar um central, é quem tirou e quem deixou ficar. E ele teve razão. E depois, mais tarde, quando tira o Lamine, fica tudo... Mas como é que é possível tirar o Lamine? E tirou o Lamine e tirou bem. Tirou naquela altura e colocou o jogador que era importante fazer, dadas as características de Ferran Torres.
mais velocidade, mais ímpeto, mais mobilidade, mais agressividade. Não é que o Lamine não tenha... Não, o Lamine é um jogador fenomenal, mas ali naquela altura era preciso um jogador de características diversas. E a verdade é que ele fez. E não tirou os Lewandowski, não tirou os Rafinhas, etc, etc, que talvez pudesse cair, pensar-se que seria... Não. Portanto, há aqui um fator que também me parece que eu tenho que falar. O guarda-redes, e nós defendemos isso muitas vezes, são figuras importantes num jogo, porque são eles que dão pontos quando a equipa não consegue, portanto, dificultar a ação ao adversário. Ele é o último redondo, e dizia bem aí o Bruno, os avançados falham passes, atiram ao lado, etc e tal. Mas quando o defesa falha ou o guarda-redes falha, olha, ai daqui, vem tudo ao de cima. Pois bem, ontem o polonês, que estava reformado, mostrou, olha, isso velhos são os trapos. Eu voltei, deram-me confiança, deram-me, portanto, e mais uma ação de Hansi Flick, portanto, ponderosa e de mostrar que é, de facto, o treinador. Portanto, foi tudo ali ao redor daquilo que é um treinador a trabalhar e a gerir um grupo de futebolistas. Agora, eu quero só dizer aqui uma coisa, e eu tenho falado disto aqui imensas vezes, mas ontem como foi, frente ao Benfica, portanto, com os olhos das pessoas, naturalmente, neste desafio, viram bem a qualidade de um rapazinho chamado Pedri? Mas que show de bola! Mas que bem! Ele, para mim, é o homem que toma conta daquelas cordas todas dentro do Barcelona. Quanto ao Benfica, dado que é um espetáculo e que é falado em todo o mundo, a sua marca continua muito viva e é importante. Pena que não tivesse conseguido pontuar. Augusto Inácio, de facto, o Benfica falha muito na cara do golo ontem, a de levar as mãos à cabeça daqueles jogos em que há muitas oportunidades para chegar ao golo. Bruno Lage talvez exagere um pouco, diz que podia ter vencido por 5-1 dadas as oportunidades. Eu queria perceber a tua opinião, porque de facto neste tipo de palcos, neste tipo de jogos, falhar tantas vezes é mesmo proibitivo. Bom dia a todos. 5-1 também acho que é demais. Sim. Pelo menos o Lewandowski e o Turbin teve aquelas 3 defesas, era mais um gol que podia ser também para o Barcelona. Agora, claramente, que chegas a um momento de Champions, dos oitavos de final, em que apanhas uma grande equipa como o Barcelona, tu construires durante o jogo 3 ou 4 oportunidades e não fazes um golo, neste caso o Benfica até construiu mais alguma coisa, não fazes um golo, é uma assinatura para seres eliminado da Champions. O Barcelona adaptou-se bem a jogar com 10. O Benfica é que não se adaptou bem a jogar contra 10. Porque faltou mais qualquer coisa, principalmente na zona frontal do ataque. Eu acho que ao intervalo, o Benfica a jogar com 10, logo aos 20 minutos, eu acho que precisava mais um elemento para jogar ao lado do Pablo Iris. Até porque, para colocar nesse sentido, não só os centrais do Barcelona, como também provavelmente irias retirar um homem de meio campo para as áreas centrais. E o Benfica podia ter um fluxo ofensivo ainda maior. Agora, neste tipo de jogos, e isto tem que ser dito com estas palavras todas, falta classe. Falta classe aos avançados do Benfica. Falta realmente aquele último toque, aquele último remate à baliza, porque rematar a baliza qualquer um até pode fazer. Agora, o rematar colocado, mesmo que o guarda-redes faça grandes defesas, como fez algumas, mas outras em que realmente foram à figura do guarda-redes, é realmente um problema neste tipo de competições. Agora, o Benfica pode-se queixar só de si próprio, porque não conseguiu marcar golos e o Barcelona conseguiu levar o resultado que queria, que era ganhar o jogo. A eliminatória não está perdida para o Benfica, como é evidente. Agora as coisas tornaram-se muito mais difíceis, muito mais complicadas, porque o Benfica tem que marcar pelo menos 2 gols se quiser passar à fase seguinte e o Barcelona não marcar nenhum. Tem que vencer. E claramente que o Barcelona é uma equipa que faz normalmente muitos gols, até pode sofrer alguns também, mas normalmente é uma equipa diabólica do meio campo para a frente. E o Benfica vai ter muitas dificuldades em Barcelona, fruto também da desvantagem que tem agora. Mas eu olho para o jogo e digo assim, Benfica, não podes queixar de nada, nem Duarte se pode queixar, que o Leandro Barreiros podia ter sido expulso e não foi, por exemplo, e não se pode queixar da arbitragem. No primeiro jogo em que o Benfica perdeu 5-4 na Luz, pode-se queixar, porque houve um penalti que o Benfica estava 4-4 e podia ter marcado aí e ter ganho o jogo. Agora, no jogo de ontem não se pode queixar disso, só se pode queixar de si, e quando é assim, é olhar para dentro e refletir. Pedro Henriques, a tua análise deste Benfica que trabalhou, criou, mas não concretizou. Pronto, depois de tudo dito e muito bem dito, vou resumir, na minha opinião, a minha maneira de ver. Primeiro,
tivemos o Pavlidis dos tempos antigos. Segundo, tivemos o António Silva dos tempos modernos. Terceiro, tivemos o Turbine de sempre. Quarto, tivemos o VAR de vez em quando. O Pavlidis faz falta antes de sofrer a falta que dá o cartão vermelho e tinha que ter revertido aquele cartão vermelho, ficava na mesma 11 para 11. E quinto e último ponto, tivemos os pirónios do costume. Prontos. E com isto tudo, no meu ponto de vista, acabo por resumir e pode passar a bola, que é a minha maneira de ver. Vamos então aos outros jogos da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain-Liverpool, grande jogo. Funcionou o multiscreen, Pedro Henriques? Funcionou, sim senhor, fantástico, dá para ver muita coisa, e aquilo que já foi aqui dito, todos, mas acho que até foi o Gabriel, não sei se foi o Gabriel que falou aqui nesse aspecto, sim. Que é aquele jogo que realmente é, pronto, o futebol é dos poucos esportes, eu vou ter uma coisa que a gente já sabe, enquanto o handball, o basquete, etc., tu tens mais ações ofensivas, tu és melhor, normalmente fazes mais pontos, mais cestos, mais gols, o que seja, é a norma. O futebol tem esta possibilidade de ser diferente em relação à maior parte dos atletas. No cronómetro é a mesma coisa, quando vais numa corrida, vais mais rápido que o outro, chegas primeiro, saltas mais, portanto não há bolas opostas, não há o árbitro, não há essas coisas todas, e portanto aqui aconteceu, e acho que nesse jogo é extraordinário como é que, com tantas ações ofensivas, com mérito, com desmérito, mas é pouco vulgar. Quase tipo, não vais à baliza do adversário e ganhas o jogo, quer dizer, é extraordinário. Eu acho que é o que salta daí, e deixa outra vez o universo do Paris Saint-Germain, embora agora tenha outra filosofia, dos muitos milhões sempre ali um bocadinho em pobreza. Mas de alguma maneira eu acho que nesta eliminatória, e vamos, tanto somando a terça e a quarta-feira, portanto não especificando só ontem, eu acho que vai acontecer aquilo que também é uma coisa que nós temos aqui muitas vezes. E às vezes temos o exemplo do Real Madrid. O Real Madrid, quando está encostado às cordas, e atenção que o Real Madrid tem o jogo em aberto, mas é o exemplo que geralmente dá. O Real Madrid, quando está encostado às cordas, com mais coisa, menos coisa, normalmente desembaraça-se e ganha. Pronto, isto para dizer o quê? Que as grandes equipas, as que são melhores, os tais de orçamento e que têm melhores jogadores, quando nestas fases, que agora já não é uma fase regular, que já é o mata-mata, embora em duas eliminatórias, quando encostadas às cordas, no sentido que agora ou passam ou não passam, normalmente são melhores. E eu acho que aquilo que está a acontecer, olhando para estes 8 jogos, é que de uma maneira geral, e penso que isso vai acontecer no final desta eliminatória, as equipas mais favoritas, melhores, quando a gente olha para o deve haver, sobretudo nos emparelhamentos de questão, vão acabar por passar. E, portanto, eu acho que é isso que também se ressalta dos jogos de ontem e, sobretudo, desse jogo, que realmente é extraordinário e tu não vais à baliza e ganhas o jogo. Sim. Bruno Roseiro, olhando aqui para estes jogos de ontem, o Bayern vence por 3-0, pode já comprar o bilhete para a próxima fase. O Inter vence por 2-0 fora, frente ao Feyenoord, que também vinha a fazer uma bela prestação nesta Liga dos Campeões. Alinhas aqui com o Pedro Henriques, os favoritos estão a confirmar esse favoritismo? Sim, diria que sim. Para mim, apesar de tudo, há uma surpresa que é não esperava um Bayer Leverkusen tão mau e não esperava um Bayern tão bom. Para mim foi a única surpresa na segunda ronda, digamos assim, desta primeira mão dos oitavos. Agora, genericamente, as equipas verdadeiramente candidatas, quando chega à altura da verdade, aparecem sempre. E o Paris Saint-Germain, apesar de tudo, não o tiro da corrida, até porque lembro que no ano passado o Paris Saint-Germain também perdeu com o Barcelona em casa e depois foi conseguir reverter a eliminatória. Gosto muito desta nova versão do Paris Saint-Germain, gosto muito mais do que o Paris Saint-Germain das estrelas. Gosto de uma equipa que funciona como um todo e que não deixa 3 estrelas a passearem sem ter qualquer tipo de comportamento defensivo, e tiro também desta jornada não só, e esta é uma das notas que eu tenho, não só um 17 para o Pedri, que é obsceno aquilo que ele faz com a bola, mas juntar também aqui 2 outros nomes que para mim fariam um meio campo perfeito. O Valverde, que jogou na terça-feira, que é tão bom que consegue ser um lateral direito tão bom como os outros, mas ele é médio, e depois tem a questão da meia distância que também faz muita diferença, e o Vitinha, porque parece que o Vitinha que nós hoje vemos a jogar e que ontem foi quase uma exceção não ter ganho o prémio de MVP do jogo, acho que é um tratado de futebol, e diria que Pedri, Vitinha e Valverde nesta altura seria de facto um meio campo de sonho. Vamos ver como corre também ao Paris Saint-Germain essa segunda mão desta eliminatória. Vamos falar aqui também um bocadinho do Vitória Sport Clube. Gabriel Alves hoje enfrenta um Betis. O que é que podemos esperar desta equipa espanhola e o que é que podemos também esperar, contar com esta vitória na Conference?
Esse Betis, esta equipa espanhola, está a jogar muito. Ainda no passado fim de semana mostrou. E tem aquele rapazito chamado Isco, que também não joga nada, em grande forma. Portanto, em grande forma, e é de facto ele o polo de tudo aquilo. Mas também tem lá um jogador que foi dispensado, foi emprestado, acho que tem para aí qualquer coisa, não sei, não jogas, acho que é brasileiro, chamado Antoni. Mas parece que é futebolista, está a jogar sem bola, marca golos, assiste, sacrifica-se, se é preciso ter propensão defensiva, um jogador fantástico e depois tem lá um jogador que vem lá dos Estados Unidos também, no meio campo, um duplo pivô, fantástico, portanto, e tem alguns jogadores lesionados, portanto, que não irão ao jogo, e tem um rapazinho de 19 anos, que vai ser bom vê-lo jogar, os portugueses olhem para ele, que joga sobre o lado esquerdo, também do feito nas escolas. Portanto, é assim, o Vitória Guimarães tem que ser um Vitória Guimarães hoje muito competente para poder, obviamente, ombrear com o Betis, porque o Betis está neste momento muito forte, tem um excelente treinador que é o engenheiro Pellegrini, mas futebol é futebol, há 90 minutos e é na relva, no tapete que as coisas se resolvem, independentemente dos nomes. Mas os nomes também são importantes, claro que são. Augusto Inácio, o que esperas do nosso Vitória? Pois, o nosso Vitória vai ter uma tarefa muito complicada, porque o Betis é sempre aquela equipa que nunca luta pelo título, mas está sempre ali assim, quarto, quinto, sexto, sétimo, anda ali. O Vitória de Guimarães também, ou o Vitória Sport Clube também, no nosso campeonato, também não luta pelo título, também está ali no quarto, quinto, sexto, só que estes clubes de classe média são clubes com uma competitividade completamente diferente. O futebol espanhol é completamente diferente do nosso e nós residimos aí as nossas dificuldades muitas vezes quando apanhamos equipas que estão nas competições europeias, mas nos seus campeonatos têm realmente um andamento muito diferente. O que é que eu espero? Espero um Vitória humilde, organizado, tentando o contra-ataque, porque não pode jogar olhos nos olhos, na minha opinião, não tem valor para isso, porque o Betis, se o Vitória utilizasse esse sistema, provavelmente o Betis iria explorar depois os espaços. Eu diria que vai ser um Vitória de mangas arregaçadas, todos por um, e tentar trazer um bom resultado para Guimarães. Muito bem, vamos às nossas notas de campeão. Pedro Henriques, começa desse lado. A minha nota de campeão é exatamente para a Vitória, porque o facto de estar nesta fase, nos oitavos, diz bem também da forma como fizeram e encararam as competições europeias, do muito e bom que fizeram. Tem pela frente um jogo extremamente difícil, como foi aqui dito, os espanhóis têm um campeonato muito mais competitivo que o nosso, mas se falamos da palavra competitivo, estamos a falar de Vitória Sport Clube sempre, movido, acima de tudo, por aquilo que é o 12º jogador, que são os adeptos, que uns são em casa quando se deslocam fora, e portanto nota de 18 de muita expectativa em relação ao Vitória Sport Clube, e que façam aquilo que normalmente as equipas do Vitória Sport Clube, juntamente com os adeptos, fazem, que é dar luta, jogarem muito e criarem espetáculo também nas bancadas e portanto nota 18 para o Vitória Sport Clube, vai ser uma vitória dura, mas tenho muitas expectativas, não obstante o adversário ser quem é. Joga em Espanha frente ao Betis às 5h45. Augusto Inácio, campeão do dia? Ora, como sempre, as equipas portuguesas quando jogam nas competições internacionais sempre notas 20 de que realmente as coisas corram bem. E depois também, eu queria dar aqui uma nota 20, acho que merece nota 20, o Pedri enche o campo todo. Uma pessoa só para ver um jogo de futebol, eu não quero ver um jogo de futebol, eu só quero ver o Pedri, joga a bola, menino, joga aí, diverte-nos. E o rapaz diverte-se dentro do campo, que é uma coisa louca. E também, queria dar nota 5 para o Paulo Fonseca, coitado, quando digo coitado, teve um lapso. Saltou-lhe a tampa naquele momento, 9 meses de castigo, pode trazer grandes problemas para a carreira dele, e ele realmente é um rapaz, quando digo rapaz porque foi meu jogador no Marítimo, é uma pessoa calma, uma pessoa ponderada, mas daquela vez pôs o pé na argola e vai pagar muito por isso. E nota 0 para todas as claques, não é só do Benfica, é de todas as claques que estão nas competições europeias, continuam a prejudicar a sua equipa e o seu clube. A pirotecnia vão ter presente no Estádio da Luz. Quem vai pagar isto é o Benfica. E o Benfica não tem culpa de ter adeptos também que não olham a meios para se evidenciarem num jogo de futebol que é a pirotecnia, parece que aquilo é uma festa de carnaval. Não é. O clube vai ser prejudicado por isso para todas as claques, nota 0 para esse tipo de comportamentos. Gabriel Alves.
Olha, 20 para o Pedri, eu já tinha falado nisso, e o Inácio, naturalmente, é de facto uma maravilha de jogador. Maravilha. Eu tenho o prazer, desfruto desse prazer e desse privilégio de o ver muitas vezes a jogar na Liga Espanhola. Depois quero dar 18 a Flick, porque é de facto um treinador que o patrão é como é, a produtividade da equipa é que é, e não está feito lá com aquilo que é as modas e os agentes e o poder dos agentes. Não tires este, não tiras aquele, tem que se tirar, está-se nas tintas para as modas. Flick, 18. Quero dar uma nota aos guarda-redes, porque os guarda-redes são importantes, quer o do Liverpool, quer o do Barcelona. Quero dar 17 porque tiveram naturalmente o desempenho à altura daquilo que as equipas precisaram em função daquilo que foram os jogos. Quero dar 17 ao Rafinha, pois é, deixem-no aí, esqueçam-se, não devem andar a vê-lo a jogar. Depois quero dar uma nota negativa aos avançados do Benfica e às escolhas que o Benfica tem, porque de facto não mordem. É preciso contratar avançados que mordam. E há tanto dinheiro gasto neles, tantos milhões, o que vamos vendo por aí. Se calhar não se gastava tantos milhões em tantos, e se gastava só não, mas milhões, mas capazes. E quero dar, portanto, 0 ao Paulo Fonseca, e ainda pior hoje, quando a sua mulher veio para as redes sociais dar um cariz político à situação da punição do Paulo Fonseca. Ele penhorou a carreira. E quero dar 5 ao Luís Campos, porque ontem resolveu também, e é mau que os portugueses andem lá fora, fazer ruído em relação aos árbitros no final do jogo, o que ele fez, que já está a ser badalado por tudo o que é imprensa internacional. Bruno Rosário, para fechar. Eu alinho aqui também na nota 17 do Rafinha, mas num outro contexto, ou seja, o Rafinha tinha um potencial enorme quando passou pelo Vitória e pelo Sporting, depois foi para a França. Sou sincero, nunca imaginei que aos 28 anos fosse um jogador tão completo e que fosse um jogador capaz de ser capitão do Barcelona, porque ele é um dos capitães e mais uma vez voltou a ser decisivo. Uma nota 0 para aquele espetáculo de pirotecnia do costume, com um acrescento que é: travou uma fase de jogo onde o Benfica estava melhor, mais uma vez. Já tinha acontecido com o Futebol Clube do Porto, no 4-1, em que o Porto marca. Logo a seguir a isso. Exatamente, ou seja, ao menos, se querem fazer aquilo e se querem tornar o estádio de futebol uma bandalheira, ao menos escolham melhor o timing para não prejudicarem ainda mais a sua equipa até em termos desportivos. E, fazendo aqui um prolongamento, deixar aqui uma nota. Já ouvi dizer que parece que vai haver umas eleições num país entre 11 e 18 de maio. De recordar que são as últimas 2 jornadas de campeonato, de recordar que no dia 11 de maio vai haver um Benfica Sporting que pode decidir o campeonato, e de recordar que, se passarem depois para o outro fim de semana de 25 de maio, pode haver uma final da taça Benfica Sporting no Jamor. Portanto, esperemos só que as pessoas entendam o tipo de segurança e cuidados que estes jogos terão obrigatoriamente de ter. E finalmente, uma nota 15, aqui olhar para as modalidades, já para a equipa de handball no Sporting, independentemente daquilo que aconteça com o Wisła Płock na Polónia esta noite, ou seja, o Sporting, se pontuar, vai ser a primeira equipa portuguesa a passar diretamente da fase de grupos para os quartos de final da Liga dos Campeões. É um patamar altíssimo, é um patamar que acaba também por distinguir o handball português, depois desta grande campanha no Campeonato do Mundo. Não vai haver o Kiko, é uma baixa muito grande para o Sporting. Há outros jogadores que têm alguns toques e alguns problemas físicos, mas ainda assim, independentemente do resultado, parece-me que esta campanha, até pela maneira como ele levou o handball português, merece desde já ser destacada. Fechamos assim esta edição de E o Campeão é.